Estamos de volta com o nosso Mais Saudável. Hoje o nosso tema é a doença de Alzheimer. Se você tem um familiar, se você tem a doença ou se você conhece alguém que sofre do Alzheimer, pega o telefone e participa com a gente, porque nós estamos com uma equipe multidisciplinar aqui de primeira para te auxiliar, para tirar as suas dúvidas. Então, espanta a preguiça, porque a prevenção é sempre o melhor remédio e poder conversar com especialistas desse quilate que está aqui, gente, não é a qualquer hora e não é para qualquer um. Então é só pegar o telefone e começar a ligar, porque nós estamos aqui esperando a sua participação, que é sempre muito bem-vinda, tá bom? É o 0800 777 0021, tem também o 19 3871 9620. A gente acabou de falar, a doutora Carla acabou de nos explicar o que é a doença de Alzheimer. Agora a gente quer falar um pouquinho sobre as fases da doença, porque o Roberto, que é o nosso fisioterapeuta, que está aqui, ele até nos falou, logo no comecinho da nossa apresentação, alguns exercícios para determinadas fases. Eu, por exemplo, não sabia que o Alzheimer tinha fases, então eu gostaria de saber quais são essas fases. Tem a fase inicial, que a gente caracteriza como uma fase leve, a segunda fase, que é a fase intermediária ou moderada, e a terceira fase, que é uma fase mais grave. Perfeito. Então, doutora Carla, a senhora pode ficar aí, que eu vou levantar, eu vou ficar aqui no plasma. A gente tem uma foto aqui, olha, a gente tem um ilustra. A gente tem aqui, vamos falar primeiramente da fase inicial, porque depois eu volto aqui para a intermediária. A fase inicial, como ela acontece? O que é essa fase? Então, a fase inicial é o que a gente caracteriza como uma fase mais leve, né? Muitas vezes é difícil o diagnóstico, o diagnóstico de Alzheimer, basicamente, ele é um diagnóstico clínico, né? Assim, a gente faz exames complementares nesse sentido, mas ele é basicamente clínico. Então, geralmente, o paciente vem com uma queixa de alteração da memória, mas muitas vezes ele tem associado um quadro depressivo, né? Um quadro de apatia, que muitas vezes, por si só, a depressão leva uma diminuição da atenção e que pode causar essa diminuição da memória aí, no caso. Então, é difícil nessas fases, muitas vezes, você bater o martelo que é Alzheimer. Perfeito. Aí pode encher tela para quem está em casa também se orientar de uma forma bem legal. Nós vamos falar um pouquinho aqui da fase intermediária, doutora. Na fase intermediária, a gente tem aqui alguns sintomas que é a perda de memória intensificada, então ela começa a aumentar. Nós temos a repetição de informações, o estranhamento, a dependência física e o esquecimento do vocabulário. Correto? Isso. Só, assim, falando que a perda da memória é em relação à memória recente, principalmente. Tá. Né? Então, assim, a memória remota, coisas da infância, coisas de antigamente... Essa fica. Isso, ela é então, bem por preservada. Exemplo, o que a gente esquece, na real, gente, pode todo mundo participar aqui, tá? O que a gente esquece é assim, por exemplo, você me pergunta, Cissa, o que você comeu ontem? O que você almoçou ontem? E aí eu começo a não lembrar. Mas aí, se você me perguntar, Cissa, como foi tua ceia? O que você ganhou de presente de Natal quando você tinha 5 anos de idade? Eu lembro com a maior clareza. Coisas da infância, sim, É isso? Então, essa alteração da memória, a gente tem que parar, gente, prestar atenção nisso que o especialista está nos dando aqui como subsídio para a gente entender o que é. Então, muitas vezes, você pensa que, eu não esqueci o nome de alguém, ou de... Calma, não é assim, né? Mas já é um fator para que você comece a ficar ligado, é isso, doutora? Geralmente os pacientes vêm com queixa do tipo, eu esqueci onde eu guardei dinheiro, a ou está esquecendo de recados, por exemplo, aí passa a usar de subsídios como anotar recado, né, para não se esquecer. Então, isso vai ficando cada vez mais frequente assim, mais frequente, né, para o paciente. Aí ele começa a incomodar e atrapalhar no dia a dia dele. Vamos para a fase grave agora também, pode encher tela para quem está em casa e entender melhor. Então, nós temos aí alguns sintomas da fase grave, né? O Alzheimer tem 3 fases, a leve, a moderada e a grave. A grave, nós temos aqui total dependência física, não reconhece ninguém, nem a si mesmo, infecção urinária e pneumonia, surgimento de feridas e não anda e quase não fala. É isso mesmo, doutora? Isso, são aqueles, como o próprio nome diz, né, a fase mais grave já é a fase final da doença.
né? Então, o paciente, muitas vezes, ele está acamado, ele tem quadros um quadro de espasticidade associado, isso faz, ele estando acamado, faz formar as feridas, né, por decúbito, e aí começam os quadros de pneumonia, infecção urinária, pelos próprios cuidados. A pneumonia, muitas vezes associada ao quadro aspirativo, né, porque o paciente tem uma dificuldade, uma lentificação no processo de deglutição, então começa a ter microaspirações daquilo que ele deveria engolir e, no caso, vai para o pulmão. E aí começam as pneumonias de repetição. E com relação ao quadro urinário, pelos cuidados mesmo, às vezes o uso de fralda, sonda, porque tem uma alteração aí com relação ao hábito urinário também. Perfeito. Isso facilita o quadro Doutor, o infeccioso. senhor como geriatra, a gente sabe que cada vez mais as pessoas hoje elas estão tendo o hábito de se cuidar. Tem muita gente que na minha idade já, eu vou fazer 41 anos aqui agora em dezembro, que já procura a ajuda de um geriatra para que a gente tenha uma velhice, uma terceira idade intacta, com qualidade, né? Sim. O senhor percebe hoje que as pessoas que chegam ao seu consultório, elas têm essa vontade e essa preocupação de prevenir o Alzheimer? E o Alzheimer, ele pode ser prevenido? É muito difícil falar, né, dessas demências, né? A doutora falou muito bem que é muito complexo essa história, né? Tudo começa no que a gente chama de distúrbio cognitivo leve, as pequenas escorregadas, né? Esqueceu uma coisinha aqui, não lembrou daquilo lá, prestou atenção, ficou meio fora do ar, né? Isso pode se pensar em Alzheimer ou pode se pensar em outras demências, como a demência vascular, a demência associada ao início do Parkinson, por exemplo. Mas as pessoas hoje, elas perderam o medo do câncer, porque o câncer já existe muitos recursos, né? As pessoas perderam o medo do infarto, porque você pode colocar um stent já preventivo, né? Perderam o medo do derrame cerebral, porque você já faz uma pesquisa anterior. O medo realmente é da demência, de ficar dependente, não é? Existem duas maneiras de você observar a saúde. A saúde que se vende, é a chamada saúde vendável, que é aquela saúde que promete para você uma série de coisas, mas não tem substrato da evolução ao nível do envelhecimento. Então, é a saúde, vamos dizer, a saúde comprada, a saúde que se vende nas lojas, que se vende nos conceitos. E a outra visão é do geriatra, de acompanhar, desde quando você começa a nascer, vai envelhecendo, né? Essa saúde que a gente chama saúde do acompanhamento médico consciente, né? Obviamente, hoje se tem vamos dizer assim, uma grande área da alimentação, da parte do exercício físico, etc. Mas, na realidade, nós sabemos que isso não previne o Alzheimer, né? O Alzheimer tem um fundo imunológico, tem um fundo toxicológico e tem um fundo neurodegenerativo que até hoje se estuda. Então, falar para você que você vai fazer uma prevenção do Alzheimer, você tem que ver a herança familiar, a incidência familiar, você tem que ver os hábitos toxicológicos, se a pessoa fuma demais, tem contato com metais pesados, está num ambiente insalubre, não é? Que vai prejudicar as funções neurológicas, e como é que esse indivíduo, no decorrer da sua consciência e da sua cognição, que é saber o que o mundo exterior e interior está em relação, abrange a saúde, entende? Saúde não é só correr em volta da Lagoa do Taquaral e fazer ginástica e tomar medicamentos e comer bem. Saúde é muito mais, né? Então me dá essa amplitude da saúde. Como eu vejo a saúde? A saúde eu vejo como um processo de autoconsciência evolutiva no envelhecimento, né? A saúde não é a ausência de doença. A saúde é lidar com os aspectos enfermantes e doentis de uma maneira fácil, ou seja, biorregulativa, em que você consiga estar numa idade avançada, sem muitas enfermidades degenerativas e sem a demência. Isto é a saúde. A saúde é consciência, né? A gente está falando aqui de saúde, o que você pode fazer para evitar. Agora eu quero colocar uma tela a respeito aqui dos fatores de risco do Alzheimer. Vamos conversar sobre ela? Sim. Pode colocar, por favor, na nossa tela? Olha aqui, ó, os fatores de risco que a gente tem aqui, tá, doutores? E aí vocês podem conversar e entrar num consenso se é ou se não é. Para o Alzheimer, principalmente. Primeiro fator de risco é a idade. É coerente? Sim. Em alguns casos, sim, né? Você tem Alzheimer já em idades precoces, né, com 30, 35 anos, não é? E você tem Alzheimer após os 60 e 70 anos. Né? Você pode ter a doença de Alzheimer aos 30 anos? Sim, eu não sabia também. É mais raro, mas existe.
degeneração cerebral. E o que traz essa doença de Alzheimer aos 30 anos, por exemplo? É desconhecido a causa. Hoje não se tem assim uma percepção dessa evolução. É um processo neurodegenerativo muito mais acelerado. Roberto, você ia colocar alguma coisa? Como o doutor disse, existem relatos na literatura que indivíduos de 19 anos já em fase inicial de Alzheimer. Como o doutor disse, é raro, mas é possível. Mas acontece. Sim, acontece. Perfeito. Vamos ver aqui mais fatores de risco, gente. O histórico familiar, que foi o que o senhor acabou de falar. Que isso a gente tem que entender e ver a nossa árvore, né? Levar em Porque conta. se tem alguém ali atrás que teve a doença de Alzheimer, com certeza eu posso desenvolver. Não há uma certeza também, né? Não, mas é um risco epidêmico, né? Isso chama epidemiologia associada à epigenética, né? Você junta, né, o mal-estar com o mau acontecimento e tudo potencializa a predisposição. Perfeito. Outro aqui, fator, é a presença do alelo. Isso aí vocês vão me Esse é o explicar. nível do cromossomo, Presença do alelo E4 da apoliproteína E. Apoliproteína E. Apolipoproteína então, o que E. é o alelo E4 e a apoliproteína E? Na realidade, é um marcador genético, né? Um marcador genético em que você tem uma predisposição muito mais aumentada em desencadear a produção da apolipoproteína E, que na realidade nós podemos chamar dessas, não sei se a doutora neurológica chama, a gente chama das placas senis, não é? Dos agregados de proteína tau, que são locais do cérebro onde existe esse acúmulo dessa apolipoproteína. E depois isso se desfaz, como a doutora falou, isso vira um líquido, não é? Cheio de cálcio, não é? E afeta toda a função neurológica, não é? Outro fator de risco que a gente tem aqui é o sexo feminino. O Alzheimer acontece mais nas mulheres do que nos Então, homens? mas ele não entra como fator de risco aí. Na verdade, o que a gente tem nos trabalhos epidemiológicos é uma maior incidência e prevalência no sexo feminino, mas muito relacionado às mulheres viverem mais, né? Ou chegarem... mesmo a evolução aí da idade, os homens morreriam... A longevidade da mulher é maior, é isso? Mas não como fator de risco, Tá, isso ok. O traumatismo crânioencefálico com perda de consciência. Isso também pode ser um fator de risco. Aí eu pergunto, por exemplo, uma pancada leve pode ser vista como leve, né? Você cai de cabeça, alguém, enfim, você faz um esporte que é mais violento, que tem ali uma pegada que você pode tomar. Até mesmo eu fico pensando em pugilistas, por exemplo. Eles podem desenvolver o mal de Alzheimer com mais frequência do que um outro? Eu já não diria que é o Alzheimer, isso é uma demência vascular, pela lesão vascular. Não é Alzheimer. diferente, é diferente. É outra etiologia, traumática vascular. Tá. O punch drunk do Maguila, aquilo. Sim. Então, de tanto bater, aquilo vai lesando micro lesões. Isso, por exemplo, as ressonâncias tomográficas são completamente diferentes, tá? Mas a manifestação clínica cognitiva é muito semelhante. Ela é parecida com o Parecida, Alzheimer. Tá. A depressão também é um fator de risco para o Alzheimer? Eu acho que a depressão do idoso é uma coisa separada do Alzheimer. Eu não junto as duas coisas, porque os tratamentos são completamente diferentes e os resultados terapêuticos para um e para outro são diferentes. Aí a gente tem também aqui fatores de risco, o infarto do miocárdio e a síndrome de Down. Confere? Isso. O infarto do miocárdio, na verdade, com todos os fatores de risco cardiovasculares, né? Hipertensão, tabagismo, sedentarismo, obesidade, dislipidemia. Demência vascular, Então, eles entram aí incluindo o infarto agudo do miocárdio. Tá. Tá? Mas aí entrariam todos os fatores de risco cardiovasculares. Sim, né? a gente está dando um geral. E a gente Isso. quer a sua participação, então. Pega o telefone e começa a ligar pra gente. Hoje o nosso tema é a doença de Alzheimer. A gente sabe que muita gente passa por essa doença, ou então conhece alguém, um familiar que tem esse problema, e a gente sabe da dificuldade que é como você ajuda aí o seu marido, o seu pai, o seu filho, porque a gente acabou de saber aqui que o Alzheimer também não é uma doença só de idosos. São casos raros, mas ele pode ser acometido aí aos 30 e aos 19 anos, como o Roberto mesmo falou. Roberto, a gente falou das fases, da fase leve, moderada e da moderada e a grave. Para uma fase, alguém que está com um quadro de Alzheimer leve, que tipo de atividade você recomenda? São as atividades do dia a dia. Fortalecimento, trabalhos de propriocepção, que seria o trabalho de equilíbrio, manuseio dos objetos no dia a dia, pentear cabelo, escovar os dentes, fazer atividades de vida diária.
Essa seria a predisposição da fase inicial. Trabalhando sempre com o fortalecimento da musculatura, para que, quando entre na fase intermediária e grave, a degradação muscular não seja tão acelerada. Perfeito. Então, nós não conseguimos parar o processo degenerativo do Alzheimer, mas na questão músculo-esquelética, nós conseguimos que essa degradação seja diminuída. É claro, chegando na fase grave, a própria doença já limita o indivíduo a várias atividades da vida diária. Então, o trabalho da fisioterapia é fazer com que a gente consiga que essa pessoa avance na doença com uma independência um pouco maior. É claro, respeitando sempre cada fase da doença. Perfeito. Daqui a pouco a gente vai falar também da fase moderada e da grave. Nós estamos falando hoje sobre a doença de Alzheimer. Quer participar? É muito fácil. Pega o telefone, liga pra gente, você não paga a ligação e você vai ter aqui o auxílio dessa equipe multidisciplinar de primeira. É o 0800 777 0021. Tem também o 19 3871 9620. Quer participar através do nosso auditório virtual? É muito fácil, rs21.com.br/mais saudável. Eu vou para um rápido intervalo e volto sempre, né? Para te deixar mais saudável. Daqui a pouquinho.